Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Nós vamos estudar agora aqui a função afim, né? Nós vamos ver qual é a lei de formação, como que se comporta a função afim, né? Então, ó, a definição formal, nós temos a seguinte situação. Então, a função afim, ela é uma função onde o domínio dela é o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então o que significa isso? Nós não temos restrição na função afim. Você não precisa se preocupar em quais valores de x você vai selecionar para poder calcular a imagem. Você pode pegar qualquer número real. Tá? Em contrapartida, selecionou um número real, substituiu na função afim, você vai obter também como imagem um número real. Então, ó, a função afim, ela nos dá de forma ampla, né, poder trabalhar com o conjunto dos números reais. Nós não temos restrição, tá? Então, a função afim, ela é definida dentro do conjunto dos números reais pela seguinte lei de formação, ó. Então, aqui, ó, tal que... Então, qual que vai ser a imagem? Como que a gente vai definir genericamente uma função afim? Então, ela vai estar sob a forma y ou f de x, né? Então, y ou f de x, e ela vai ser escrita da seguinte maneira, ó, o número a vezes x mais b. Então, ó, essa é a lei de formação de maneira genérica da função afim. O nosso x é a variável que está lá no domínio, ó, esse x é um número real que está no domínio, esse y é a imagem também real que está no contradomínio. Aqui nós só temos uma condição. Esse número A e esse número B são as constantes reais que aparecem na função polinomial do primeiro grau. E aqui nós temos uma restriçãozinha. Essa constante, esse número A, o número que multiplica a variável ali, no caso o x, ele pode ser qualquer número real, só não pode ser um cara. Então, ó, o número A, ele é um número real, só que daí, ó, eu coloco uma estrela aqui no conjunto dos reais, ó, um asterisco. Lembra o que significa isso? Quando a gente coloca estrela no conjunto numérico, o asterisco significa que eu estou tirando do conjunto o número zero. Então, numa função afim, o coeficiente do termo de grau 1, em hipótese alguma, ele pode ser zero. Por que isso? Pense comigo, ó. Se esse elemento for zero, ele anula o termo de grau 1. Eu fico só com o número b. Então o que a gente cria? A gente criaria daí uma função constante. Não seria uma função afim. Não seria uma função polinomial do primeiro grau. Então, quando você se deparar com uma função afim, a primeira coisa que você tem que identificar na função afim é o valor dessas duas constantes, do número A e do número B, que nós já vamos dar nome para eles. Nós já vamos chamar de coeficientes da função. Aqui eu tenho o coeficiente do termo de grau 1 e aqui eu tenho o coeficiente do termo de grau 0. Não é bem isso. Vamos dar um nome para ele já, né? Então, o número A, ele é o coeficiente angular, ele vai ser responsável pela taxa de variação da função. Ele vai ser responsável se a função vai estar aumentando ou diminuindo, crescendo ou decrescendo. E esse aqui é o meu coeficiente linear. Então vamos escrever aqui, ó, o nome desses garotos aqui. Deixa eu trocar aqui, vamos pegar aqui um verdito. Então, ó, quem é o número A? O número A, nós vamos dar o nome de coeficiente. Então ele vai ser o coeficiente angular. Você vai observar uma propriedade bem bacana em relação ao coeficiente angular. O coeficiente angular é o elemento mais importante que você tem na função afim. Tá? Se você conseguir determinar e trabalhar bem com o coeficiente angular, todos os seus problemas estão resolvidos. E o número B, ele é o coeficiente, então ele vai ser o coeficiente linear. Ele vai ter uma particularidade também, mas depois a gente comenta mais sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, de maneira inicial, moçada, o que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte situação, ó. Vou colocar um exemplinho, dois exemplinhos bem simples aqui, ó. Então, exemplo 1. Então, imagine que nós temos a função, ó, y ou f de x igual a 2x mais
3. Y igual a f de x igual a 2x mais 3. O que a gente tem que identificar? Quais os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então o que você percebe aqui, ó? Quanto que vale o coeficiente angular? Aquele que multiplica a variável, né? O termo de grau 1. O coeficiente angular é o 2. E quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear aqui é o 3. Então se a gente destacar aqui, ó, esse elemento aqui é o coeficiente angular. Tá vendo? Ó? O coeficiente angular vale 2, a taxa de variação dessa função vai ser de 2 unidades. Você já vai observar o que eu quero dizer com isso. E aqui eu tenho o número b, ó, o coeficiente linear, o valor do b. Ele vai ter também uma característica importante nessa função. Então, olhamos para uma função afim, as duas primeiras coisas que a gente tem que saber identificar: o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vou colocar um outro exemplo aqui. Exemplo 2. Y igual a menos 7x. Y igual a menos 7x. Então, ó, perceba nesse aqui o seguinte: quem é o coeficiente angular da função? Quem que é o valor do número a? O número a está aqui, ó, é o menos 7. Ó. Aqui nós temos o coeficiente angular. O coeficiente angular vale menos 7. Professor, esse caso está esquisito, eu não tenho coeficiente linear. Eu sempre vou ter o coeficiente linear e o coeficiente angular. O que acontece? Quando o coeficiente linear ele não aparece, é porque ele está invisível na soma. E que número que é invisível na soma? É o 0. Então, ó, aqui o coeficiente linear... Deixa eu pegar o azul aqui, ó. Nós teríamos, ó, mais 0. Lembra? Eu não preciso somar 0. 0 não precisa aparecer na soma. Daí aqui nós temos que o coeficiente linear é 0. Qual é a particularidade do coeficiente linear ser 0? A função afim ela vai receber um nome especial. Toda função afim que tiver o coeficiente linear igual a 0, a gente vai chamar de função linear. Tá? Então, ó, o que é a função linear? Quando você visualizar esse nome, o que é uma função linear? Função linear é uma função afim, porém o coeficiente linear é nulo. Tá? Graficamente, ó, antecipando um pouquinho aqui, o que vai acontecer? Numa função linear, o gráfico vai passar pela origem. A gente ainda não sabe qual é o comportamento gráfico de uma função afim. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas você pode dizer que esse gráfico, na função linear, ela passa pela origem. Tudo bem? Tranquilo? Então agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma situação muito comum, que ele te dá valores da função e pedir para você montar a função. Então, ó, vamos pensar assim. Ele dá para você o seguinte exemplo. Ele fala assim, ó, seja... Então lá. A função de domínio real contra domínio real definida, né? Então aqui, ó, ele dá a lei de formação tal que ó, y igual a x mais b. Óbvio, né? O número a, ele tem que ser diferente de 0. Tudo bem? E daí o que a gente sabe, ó? Daí nós temos a seguinte situação. Sabendo que... Vou dar dois valores especiais, ó. Vou colocar aqui, ó. Sabendo que f de 1 é igual a 3, tudo bem? E
f de 5, f de 5 não, f de 2. F de 2 é igual a 5. Tudo bem? F de 2 é igual a 5. Então, sabendo disso, ele pede para a gente, ou para montar a função, aqui eu vou fazer um pouco diferente, ó, vou pedir para a gente calcular calcule A menos B. Aí, ó. Ou seja, descobrir quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear da função. Tá? Aqui a gente vai fazer de uma maneira que é a maneira mais padrão, mas depois eu vou passar para vocês um outro jeito de fazer, que é o que eu prefiro, que é a gente trabalhar com a ideia do coeficiente angular. Atacar qual é a principal característica do coeficiente angular. Então o que a gente tem que pensar nesse tipo de exercício? Ó? Ele está pedindo para a gente montar uma função afim. O que a gente tem que saber? A definição de função afim nos diz que a função afim é uma expressão algébrica escrita dessa maneira, onde o a e o b são os coeficientes da função, o a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear e o a é diferente de zero. Então, para montar a função afim, eu preciso de dois valores, né? Porque eu preciso de um valor para montar uma equação e um segundo valor para montar uma segunda equação para fazer um sistema envolvendo as incógnitas A e B. E aqui ele forneceu pra gente, ó, a gente sabe a imagem do 1 e a gente sabe a imagem do 2. Então o que nós vamos fazer? Ó? Vamos substituir esses valores. Então aqui, ó, sabendo que a imagem do 1 é 3, então sabendo que f de 1 é igual a 3. O que eu posso fazer com isso? O que essa informação me diz? Então nós vamos lá na função, trocamos o x por 1 e o y por 3. Então vai ficar a vezes 1 mais b igual a 3. Tudo bem? Então daqui nós tiramos que a mais b é 3. Tudo bem? Essa é a nossa primeira relação. A soma de a com b vale 3. Segunda informação, ó, a imagem do número 2 é 5. A imagem do número 2 é 5. Estou fazendo o mesmo procedimento. Eu vou na função, vou trocar o x por a. Então vai ficar assim, ó, a vezes 2 mais b é igual a 5. Então o que nós temos? Nós temos aqui que 2a mais b vale 5. Então perceba que nós temos agora ó, duas equações com duas incógnitas. Para resolver isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer um sistema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver esse sistema pelo método da substituição. Então eu vou fazer o seguinte, na primeira equação, tá vendo que a mais b igual a 3? Eu vou isolar o a. Então na primeira equação eu vou dizer que o a é igual a quanto? 3 menos b. Tá vendo? Eu peguei o b, joguei lá para o segundo membro da igualdade. A igual a 3 menos b. E vou substituir esse valor no lugar do a nessa expressão aqui, ó. Então nós vamos ficar com a seguinte situação. Eu vou ficar com 2 vezes a. Qual é o valor do a? 3 menos b. Então eu vou ficar com 2 vezes a, que é 3 menos b, mais o b, isso aqui igual a 5. Tudo bem? Então, ó, aqui aplicando a distributiva, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos b, menos 2b, mais b igual a 5. Então, ó, vindo aqui, o que eu tenho agora? Eu vou jogar o 5 para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 6 menos 5 igual a menos 2b e o b vai dar menos b igual a 0. Tudo bem? Ó, 5 eu joguei para cá, 6 menos 5, menos 2b mais b
dá o menos b. Daí o que nós temos? Ó, 6 menos 5 é 1, e eu vou jogar o b lá para o outro lado. Então olha que coisa mais linda do mundo aqui, ó. Qual é o valor do b? O valor do b é 1. Acabamos de descobrir o valor do b. Como que a gente faz para descobrir o valor do a? Substitui em qualquer uma dessas duas expressões aqui, ou nessa, né? Mais higiênico de substituir nessa aqui, ó, que a gente já sabe o valor do a, em função do b. Então qual que vai ser o valor do a? O a é 3. Então ó, o a vai ser 3 menos o b, que é 1. Então o a vai ser quanto? 2. Então, ó, descobrimos aqui também o valor do número a. O que foi pedido nesse exercício pra gente? Ó? Calcular o valor do a menos b. A menos b vale quanto? 2 menos 1, 1. Só que aqui, moçada, é importante você perceber o seguinte: esse procedimento me permitiu calcular o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Ou seja, nós montamos a função. Então eu posso dizer que a função y, essa função y, ela vai valer quanto? O valor do seu coeficiente angular, que é 2 vezes x, mais o coeficiente linear, que é 1. Tudo bem? Tá? Essa é a funçãozinha que passa, que tem esses dois valores como imagem. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos ver como se comporta essa função, e isso aqui vai ser a célulazinha para a gente entender graficamente o que vai acontecer com uma função afim, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então olha só. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então olha só, eu tenho ali a função y igual a 2x mais 1. Deixa eu jogar ela aqui para cima. Então nós temos a função y igual a 2x mais 1. Tudo bem? Y igual a 2x mais 1. Daí o que eu vou fazer? Eu quero construir o gráfico dessa função. A gente não vai fazer isso agora, tá? Mas se eu quiser construir o gráfico de uma função, a princípio o que a gente faz? Constrói-se uma tabela, atribui valores para uma incógnita e descobre o valor da outra, tá? Por isso que aqui é função. Para eu obter o y, ele está em função de x. Atribui valores para o x e descobre o y. Então vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. X, y. Vou atribuir alguns valores para x aqui, ó. Quais valores? Os que você quiser. Não vai alucinar, tipo assim, eu quero x igual a 572.712. Tudo bem? Pegue valores baixos aqui, ó. Vou começar no menos 1, ó. Pegar aqui, ó, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Então o que vai acontecer? Aqui eu vou plantar a sementinha do coeficiente angular. Você vai visualizar nessa tabela por que o coeficiente angular é importantíssimo para a gente numa função afim. Então, ó, atribuindo os valores para x, como é que a gente faz para descobrir o y? Substituir na função e ver qual que é o resultado. Então, olha só, x igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1. Para x igual a 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aqui você poderia continuar até onde você quisesse. Para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, por aí vai. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa situação? Olha só. Tá vendo que para o x eu estou aumentando de uma em uma unidade? Ó? Então, ó, menos 1 mais 1, 0, mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1. Se eu continuasse assim, aumentando de uma em uma unidade, olha o que vai acontecer aqui no y. De menos 1 para 1, a gente aumentou exatamente 2 unidades. Tudo bem? De 1 para 3, quanto que aumentou? De novo, 2 unidades. De 3 para 5, quanto que aumentou? De novo,
2 unidades. Ou seja, se você tivesse que dar um chute, ó, se eu perguntasse para você, ó, para x igual a 3, ó, aumento uma unidade aqui, o y está aumentando sempre 2 unidades. Tá percebendo isso, ó? Então, se eu aumentar uma unidade de novo, aqui vai acontecer o quê? Vai aumentar 2 unidades. Então, vai ficar 5 mais 2, 7. Eu nem olhei para a função, ó. Eu já coloquei direto aqui, ó. Daqui para cá, vai aumentar 2 unidades. Ah, professor, duvido. Substitui lá para você ver, ó. Substitui aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Agora a grande pergunta é, tá, e daí? O que isso quer dizer? Olha só. Qual que está sendo a taxa de variação aqui, ó? Para cada unidade que você aumenta no domínio, a imagem está aumentando exatamente quantas unidades? Não está aumentando 2 unidades? Essa é a taxa de variação da função. E ó, observa que essa taxa de variação, ó, essas 2 unidades constante que ela sempre está aumentando, é exatamente o valor de quem? Ó, do coeficiente angular. Então, na hora que você descobre o coeficiente angular, você acaba de descobrir o quê? Quanto que essa função está aumentando na imagem para cada unidade que você aumenta no domínio. Então, aqui a gente consegue fazer uma proporção, tudo bem? Então, ó, essa é a célulazinha que vai ser importante para a gente para a próxima aula, que daí a gente vai falar de função afim, só que graficamente. Beleza? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.